Doutor, entrei na menopausa. Estou com uma série de sintomas que estão me incomodando muito. Será que eu posso fazer reposição hormonal? Tenho muito medo de câncer. Um questionamento extremamente comum no dia a dia e que com certeza você que está me escutando aí tem ou está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso ou já passou por isso. Então é muito importante discutir esse aspecto. Existe ainda muito estigma em cima da reposição hormonal com medo de que ela cause câncer. Isso vem desde lá de 2002, a partir de um estudo clínico que foi feito chamado WHI, onde se viu que essas mulheres que estavam fazendo reposição hormonal da época tinham um aumento de câncer de mama e de infarto do miocárdio, assim como de risco de AVC. Então, a partir daquele momento, daquela época, instalou-se um pânico em relação à reposição hormonal. Mas quando a gente vai analisar com critério o que aconteceu nesse exame, em primeiro lugar, que eram usados hormônios que existiam na época e hormônios baratos para poder financiar esse estudo, que foi um estudo muito grande. E usava-se estrogênios extraídos da urina de égua prenha, ou seja, não era um hormônio feminino. E mulher não é cavalo, ou seja, eram usados hormônios equinos, extraídos de urina de égua prenha. Então esse era o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que era usado uma progesterona, o progestágeno, que era também um progestágeno sintético e não aquele considerado natural. Então essa associação de reposição hormonal é algo que não se usa mais, ou se usa muito pouco hoje em dia. E de fato estava ligado a um aumento de incidência de problemas de saúde. Outro fator importante nesse estudo que eram mulheres acima de 60 anos de idade, já com mais de 10 anos de menopausa. Então um aspecto fundamental que a gente sabe hoje é algo chamado de janela de oportunidade. Então se a mulher entrou na menopausa, ela tem ainda 10 anos pela frente para poder começar a reposição hormonal e ter os benefícios de proteção cardiovascular, assim como alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de intestino. E sendo feito da maneira certa, com os estrogênios chamados estrogênios bioidênticos, a pessoa não existe um aumento do risco por causa disso. Quando a mulher tem útero, que precisa usar progesterona, a progesterona também tem que ser escolhida a dedo para que não aumente o risco de câncer de mama. E a gente sabe hoje também que se for usado só o estradiol, só o estrogênio, não existe aumento nenhum de risco. E inclusive alguns estudos sugerem que tem um efeito até protetor. Quando é necessário colocar a progesterona junto, porque a mulher tem útero, então isso pode aumentar um percentual extremamente baixo de menos de uma mulher a cada 1000. Então isso passa a ser um risco muito baixo. Quando a gente coloca na balança o custo-benefício da reposição hormonal, passa a ser praticamente desprezível. Quando existe uma história familiar importante, porque isso é muito comum também, a minha irmã teve câncer de mama, ou a minha mãe, a minha tia teve câncer de mama, então eu tenho contraindicação. Não é assim também. A gente sabe que a reposição hormonal não aumenta o risco chamado risco genético. Então nesse caso, muitas vezes se pede uma coisa chamada painel genético. Você vai ver se existem mutações genéticas que aumentam de fato o seu risco de desenvolvimento do câncer de mama. Então a reposição hormonal ela pode ser extremamente útil, pode ajudar demais a qualidade de vida das mulheres e hoje em dia a gente sabe que são muito poucas mulheres que têm contraindicação de uso da reposição hormonal. Então, primeira coisa é importante conversar com o seu médico experiente, atualizado, que consiga identificar se você está apta, se você é uma candidata a fazer reposição hormonal ou não. E seguir isso com um acompanhamento adequado e por muitos anos. A gente sabe que os hormônios não caem porque a gente envelhece, mas a gente envelhece porque os hormônios caem. Então é muito importante ter essa busca, porque hoje as mulheres entram na menopausa por volta dos 50 anos de idade. E a gente sabe que a mulher vive, em média, mais que 1/3 da vida depois da menopausa. Então ficar em restrição hormonal pode realmente comprometer bastante a qualidade de vida e a saúde como um todo. Outro aspecto importante que é a reposição hormonal, o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele leva proteção cardiovascular. Ou seja, faz como se criasse uma película nas suas artérias, no endotélio, fazendo com que diminua a chance de acúmulo de placa de colesterol e alteração das suas coronárias, das suas carótidas e também das artérias cerebrais. Então tem um aspecto protetor muito importante. E também a gente sabe que o estrogênio, a reposição hormonal, protege contra alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de intestino, que é o segundo mais incidente na população.